sua paz nessa noite. Amém. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Gostaria de ler juntamente com os irmãos no Evangelho de Atos. Evangelho de Atos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 14. Atos, capítulo 16, versículo 9 ao versículo de número 14. Como de costume, eu estou dando os irmãos o seguinte: todos encontraram? Amém. O 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis. E daí para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amigos, irmãos, que podem se assentar. Quero frisar até o final que nós lemos: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Que possamos adorar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de termos a nossa vida, e principalmente de nós estarmos debaixo da vontade dEle. Precisamos agradecer a Deus pela transformação que Ele fez em nossa história. Aqui nós vamos ver uma passagem onde nos revela o poder que está no nome de Jesus. Paulo foi para este lugar, para essa região, pregando sobre a cruz, pregando sobre o sacrifício de Jesus, e nós vemos como que vidas foram transformadas pelo poder que está em Jesus. Hoje, mais uma vez, nós estamos diante do nome que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós estamos diante do Criador de todas as coisas, o Deus que tudo pode, que faz aquilo que Ele quer e não precisa dar satisfação a ninguém. Nós estamos diante daquele que vê todas as coisas, que ouve todas as coisas, que está em todo lugar. Um Deus que tem todo o poder, onipotente, onipresente, onisciente. E também estamos, e eu posso dizer que eu estou, diante do Deus que transformou a minha vida e transformou a minha história. Eu tenho bastante motivos nesta noite de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez em minha vida. E todas as vezes que participamos da Santa Ceia do Senhor, isso deve vir à nossa recordação que o nosso pecado custou a morte do Filho de Deus. Para nós sermos libertos, alguém teve que morrer em nosso lugar. Imagine você consigo mesmo, você indo em direção à cruz, só que no meio do caminho
Jesus começa a seguir na sua frente e ele morre em seu lugar e não deixa você morrer. É o que Jesus fez pela sua vida. É o que o Senhor fez para resgatar você. Nós estávamos indo em direção à cruz, mas Jesus se antecipou e foi à nossa frente e nos trouxe hoje o que nós chamamos de salvação para a nossa alma. Precisamos nos apegar a Deus por causa disso. Precisamos nos apegar ao Senhor por aquilo que Ele fez em nossas vidas, pela obra que Ele fez em nosso coração. Precisamos ser gratos a Deus por Ele ter transformado a nossa maneira de pensar. Se nós conseguíssemos compreender quem é Deus em nossa vida, conseguíssemos compreender a grandeza de Deus e conseguíssemos compreender que Deus está em todas as coisas, com certeza o nosso pensamento seria mudado. Porque uma coisa que devemos ter noção é que o nosso tempo é muito pequeno. A nossa vida, ela passa muito rápido. Mesmo que nós venhamos a viver até os nossos 100 anos, mesmo assim, a nossa vida, ela é curta. E os momentos, eles nunca mais voltarão. As oportunidades nunca mais voltarão. Tudo que passa, já passou. O tempo, ele não nos espera, ele não para e ele não volta. A nossa vida, cada dia, nós estamos caminhando para a morte. Cada dia estamos nos aproximando do final da nossa vida nesta terra. Há um tempo atrás eu era criança, hoje eu sou jovem, amanhã eu serei um ancião. E a vida vai passando diante dos nossos olhos. E se nós não olharmos para o Senhor, nós perderemos a nossa vida buscando aquilo que não é proveito para nós, aquilo que não pode resgatar a nossa alma, aquilo que não pode saciar a nossa alma. O mundo está desenfreadamente procurando satisfação, procurando prazer, procurando alívio, procurando entretenimento, mas a igreja precisa procurar a Cristo em todos os seus dias. Precisamos ter o desejo em nosso coração de conhecer ao Senhor. Eu fiz questão de frisar aqui o versículo de número 14: abriu o coração, o Senhor lhe abriu o coração, o Senhor lhe abriu o coração. O que quer dizer isso? Ela passou a ter sede de conhecer a Deus quando Deus abriu o seu coração. Quantas pessoas estão com o seu coração fechado, mas se olharem para a palavra de Deus, Deus tem o poder de quebrantar o coração, e essa pessoa passará a ter sede. Como costumamos dizer, ninguém toma água se não tiver sede. É uma coisa horrível você ser forçado a tomar uma água, mas quando tem sede, ela passa a ser a coisa mais maravilhosa que existe. Quanto mais nós tivermos sede de Deus, mais maravilhoso Ele será diante dos nossos olhos. Mais maravilhoso Ele será diante dos nossos olhos. O que Deus fez na história da minha família, por pessoas que não mereciam, pela minha vida, pessoa que não merecia, pela sua vida, pessoa que não merecia, nós não vamos encontrar um amor igual a esse que deixou de lado as 99 para procurar aquela que se havia perdido, aquela que se havia afastado, aquela que estava longe da casa de Deus. Eu me recordo muito bem o dia que o Senhor se encontrou comigo, o dia que o Senhor parou em minha frente e transformou toda a minha história. E hoje eu estou aqui para louvar a Deus, para glorificar a Deus o que Ele fez em minha vida. Nós precisamos ter em nosso coração algo da parte de Deus, pois aqui no versículo 10 que nós vemos, o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. Paulo tinha algo em seu coração da parte de Deus, e esta mulher estava agora tendo em seu coração algo da parte de Deus. Será que nós que estamos aqui nesta noite temos algo da parte de Deus? Temos algo que arde em nosso coração para continuar seguindo a Deus? Será que nós temos algo em nossa vida que nos faz querer mais de Deus, que nos faz confiar em Deus em todos os momentos? Como é bom uma pessoa que tem sede de Deus! Como é bom uma pessoa que busca a Deus, porque a pessoa que busca a Deus é transformada por completo. Paulo ele foi aqui chamado pelo Senhor para descer a Macedônia, pois havia vidas ali que precisavam
palavra. E no versículo 11 diz que ele foi correndo, ele não esperou nada, mas ele foi correndo. Se há almas que precisam de mim naquele lugar, eu vou correndo para aquele lugar, pois quem me guia é o Espírito Santo do Senhor. O cristão precisa ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, precisa ser guiado pelas mãos de Deus, para ir onde o Senhor quer e para deixar de fazer a sua própria vontade. Nós vemos aqui que o Espírito do Senhor proibiu Paulo de pregar em alguns lugares, mas aqui está orientando: Paulo, eu preciso que você vá para Macedônia. E quando ele chega naquele lugar, ele fica ali alguns dias em Filipos. No versículo 13 fala que ele saiu para fora da cidade, para a beira do rio, onde julgava haver um lugar para oração. Oração, um lugar para oração. Ele estava longe de casa, mas havia lugar para oração. O Espírito do Senhor chamou ele para aquele lugar. Então, aquele lugar precisava de oração. Precisava de oração. E com certeza eles começaram a orar ao Senhor. E ali se juntou algumas mulheres, entre elas essa mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. E ouvindo eles falar, então diz que o Senhor lhe abriu o coração. E eu quero mais uma vez dizer essa mensagem: o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Precisamos ter o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Depois que ela ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela foi batizada. E o interessante é que não somente ela, mas também toda a sua casa. Quando nós temos compromisso com o Evangelho de Deus, Ele pode até não salvar a nossa casa, mas que Ele vai entrar, vai. Que Ele vai mudar, vai. Pois o Evangelho transforma o ambiente em que estamos. O Evangelho transforma o ambiente em que estamos. Se há algum problema em alguma área da nossa vida, nada melhor do que buscar a Deus para orientarmos e para consertar tudo que precisa ser consertado. Então, fazia pouco tempo que eles estavam lá e já temos aqui uma conversão. Qual que é o resultado do Evangelho? Nesse ponto, a conversão de uma casa, de uma família. Aqui está começando o trabalho de Paulo. Aqui está começando o trabalho de Silas. Aqui está começando o trabalho desses homens que estão pregando a palavra do Senhor com todo o seu coração. Eles deixaram a vida de lado. Eles deixaram os seus afazeres de lado e decidiram seguir totalmente a vontade de Deus. Eles estavam dispostos a suportar o que precisasse para cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aconteceu que indo nós, no versículo 16, a oração. Eles acharam um lugar para orar e oravam ali incessantemente. Pois a obra de Deus não se faz somente em querer, mas se faz em ter Deus na vida da pessoa. E como nós temos Deus em nossa vida se nós não temos comunhão com Ele? Se nós não gostarmos de falar com Ele? A partir do momento que nós gostamos mais de falar numa rede social do que com Deus, isso não mostra que nós estamos perto de Deus. O ser humano que diz que ama a Deus, ele ama falar com Deus. E não é o fato de estar de joelho, mas é uma vida que fala com Deus todo momento que é possível. Paulo tinha uma grande obra, mas ele nunca deixou de orar a Deus. E ele estava indo para a oração. Veja que quando Paulo está indo para a oração, Deus faz alguma coisa. Deus age. Ele foi orar. Aquela alma foi salva. Agora ele está indo para a oração. Uma alma vai ser liberta por causa que ele estava procurando a Deus.
Quando o ser humano chama a Deus, ele vem até a pessoa. Ele vem até a pessoa e reveste esta vida. E os outros começam a ver a glória de Deus através desta vida. Os outros começam a ver o poder de Deus através desta vida. Ali havia uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, um demônio que adivinhava as coisas. E nós vemos que Paulo, depois de muitos dias, olha para ela e expulsa esse espírito maligno. E ela é liberta deste espírito maligno. E aqueles que estavam na cidade olham para aquela jovem e ficam revoltados, pois a adivinhação dela gerava lucro para a cidade. Eles, inconformados com o que Paulo e Silas estavam fazendo, começam a questionar a Paulo e Silas. E diz no versículo 19: a esperança do seu lucro estava perdida. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Ele foi lá porque existia alguém que precisava da palavra. Agora nós vemos que a multidão está se levantando contra eles. A multidão rasga as vestes destes homens, açoitam estes homens e prendem estes homens, dado muitos açoites, lançado à prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Tudo isso por causa do Evangelho, tudo isso por causa da palavra de Deus. Quando alguém compreende o que Deus fez, ele não mede esforços para fazer a vontade de Deus. Paulo com certeza foi um dos homens que mais sofreu, um dos homens que mais padeceu, mas ele conhecia Deus, ele conhecia o Senhor, e faz toda a diferença quando nós conhecemos a Deus. Aí já não ficamos mais preocupados, desesperados, mas passamos a entender, a confiar no agir de Deus em nossa vida, no agir de Deus em nosso coração, em nossa alma. Eles estavam ali sofrendo, estavam presos. Mas por que no versículo 25 fala que perto da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus com voz alta? Eles estavam presos, mas foi o Espírito Santo que direcionou eles para estar no lugar. Eles entendiam: eu estou preso, então é para o Evangelho ser pregado na cadeia também, porque é o Espírito Santo que me trouxe aqui. Então, mesmo na prisão, esses homens, eles olham para o céu, começam a orar a Deus, começam a falar com Deus e começam a cantar hinos a Deus, com certeza, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele estava fazendo na vida deles. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Todos foram soltos. Este é o Jesus que eu sirvo. Este é o Jesus que você serve. Este é o Deus que nós servimos. Quando Ele nos manda para o campo de batalha, se formos fiéis a Ele, Ele sempre tem um escape para a nossa vida. E era tudo o projeto de Deus. A conversão de Lídia, a libertação dessa jovem. Agora há uma pessoa que precisava de Deus, precisava da palavra de Deus, que era o carcereiro, que estava dormindo. O versículo 27 diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou uma espada e quis matar-se, pensando que todos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo não falou nada desse homem, mas era um adorador. Paulo não falou nada deste homem, mas tinha o Espírito de Deus. E quando o homem viu, o carcereiro viu Deus na vida destes homens de Paulo,
e Silas, ele entendeu que eles estavam em Deus. O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O Evangelho de Deus tem o poder de transformar a nossa família. Tudo vai depender do preço que nós estamos dispostos a pagar. Diante de Deus, tudo depende do preço que nós estamos dispostos a pagar. Quanto mais disposição nós tivermos para fazer a vontade de Deus, com certeza para mais águas profundas Ele vai nos levar, Ele vai nos direcionar. O que é necessário para eu me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A palavra de Deus para a nossa vida é que se nós cremos no poder de Jesus Cristo, nós seremos libertos, nós seremos transformados, nós seremos restaurados, nós seremos renovados, nós seremos modificados e salvos pelo poder de Deus. Então a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo, e não somente você, mas também a sua casa pode ser salva. Não existe nome mais poderoso que este, não existe. E vai dizer que ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eles começaram a crer em Deus e começaram também a ter alegria. Quer ter alegria em sua vida? Comece a crer em Deus. Comece a crer que Deus tem o poder de transformar a tua história, que Deus tem o poder de transformar a sua vida. Eu creio que o que Deus fez na tua vida até hoje é o suficiente para você ver que vale a pena confiar em Deus, vale a pena seguir a vontade de Deus em nossa vida. O Evangelho não serve de barganha. Nós não servimos a Deus para ter algo em troca. Não é dessa forma. Mas são tantas coisas que Deus faz em nossas vidas. São tantas coisas que Deus faz para transformar a nossa história. São tantas coisas que Deus faz para salvar a nossa vida. O amor de Deus pressiona tanto o ser humano que quando ele se entrega a este amor de Deus, ele não consegue mais se apartar. São tantas obras maravilhosas que Deus faz em nossa vida, que quando olhamos para o nosso passado, olhamos para o nosso presente, nós podemos levantar nossas mãos e adorar a Deus pelo nosso futuro que está guardado nas mãos dele. Eu estava comentando hoje sobre algumas coisas que Deus fez em minha vida, algumas coisas que Deus fez em minha história, mas com certeza a principal, eu posso dizer assim, é que Deus ressuscitou alguém que estava morto. Isso para mim é o principal. Existia alguém que era para fazer 17 anos que estava enterrado e está vivo. 17 anos. Os médicos olharam, não tem mais esperança. Vamos só esperar o protocolo para desligar os aparelhos, porque não tem mais esperança. Já deu falência em todos os órgãos, já está morto e está lá em casa. Minha mãe está viva até hoje. Eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Deus, mas eu confio que foi Ele. Eu sei que foi Ele. Eu sei que foi Ele que cuidou, Ele que operou. Eu tinha um tio que era estéril, não podia tirar. Uma vez eu orei por ele. Ele tem 3 agora. Teve um gêmeos. Deus é glória.
intimidade com Deus, nós sabemos que Ele tem o poder de fazer, que Ele tem o poder de realizar. Mas para isso é necessário termos comunhão com Ele. Precisamos valorizar a mensagem da cruz. Como aquele ladrão que estava à direita de Jesus, ele fala para o Senhor: eu sei que eu mereço a morte, eu mereço morrer mesmo, porque eu sou um pecador. Mas esse Jesus não merece, porque ele não tem pecado nenhum. E ele olha para a cruz, está lá escrito que Jesus é rei, e ele fala para Jesus a única mensagem, a única frase que ele vai falar para o Senhor em toda a sua vida: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu sei que o Senhor é rei, e que o Senhor veio para resgatar vidas como eu, que estavam perdidas, que o Senhor veio resgatar vidas como eu, que estavam morrendo e indo para o inferno, mas no último fôlego de vida, ele entendeu a mensagem da cruz. E é essa mensagem que Paulo ele prega em todos os lugares que ele anda. E ele via sinais, porque ele estava ligado com Deus. Ele não brincava, ele não fazia de conta, mas ele entregava a vida dele para Deus. Ele dizia com toda certeza: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não é mais a minha vontade, mas Cristo vive em mim e faz o que apraz da minha vida. É por isso que ele foi um homem tão grande assim. O quanto você está disposto a se entregar a Deus nesta noite? Você quer ir num lugar mais profundo? Você quer aprofundar mais a sua vida espiritual? Comece a buscar a Deus. Vir aos cultos não nos torna mais espiritual, mas buscar a Deus. Buscar a Deus nos torna mais perto dele, e precisamos disso em nossa vida. A casa dele se alegrou. Pouco tempo, 2 casas que foi restaurada, 2 famílias que foi salva, e uma jovem que foi liberta, uma cadeia que estremeceu e todas as correntes caíram por terra, e prisioneiros que ficaram tão espantados com o poder de Deus que ninguém quis ir embora. Na cadeia, cada um pagando pelo seu crime, mas quando olharam e viram que Deus estava neste lugar, ninguém quis fugir. Era melhor estar lá e contemplar a grandeza de Deus e depois continuar na prisão do que ir embora e perder a presença de Deus que estava naquele lugar. Não se fala quantas vidas foram salvas, mas eu sei que todas foram impactadas pelo poder de Deus. E a igreja precisa ter essa crença, precisa crer dessa forma, que Deus também está neste lugar, que Deus também está em nosso meio, que Deus ainda faz as mesmas obras. Eu estava comentando de manhã a passagem que fala que Deus nos prometeu a vida eterna, e nós podemos ter esperança, pois Ele não mente. O Deus que nós servimos não mente, e o que Ele prometeu para você? Vida eterna. Vida eterna. É só entregar a vida a Ele e vai ter vida eterna. Foi louvado aqui, aguarda o dia. A igreja precisa aguardar o dia. Quando eu paro para pensar que o dia está chegando, que alegria! Que alegria! Eu estou aguardando o dia de vê-lo. Hoje nós cremos sem ver, mas um dia nós veremos também. Um dia nós veremos o rosto, veremos as marcas daquele que tanto nos amou, e poderemos adorar com o corpo glorificado, sem pecado. Para o cristão verdadeiro, eu creio que este é o maior desejo: poder adorar a Deus sem pecado, com o corpo perfeito e glorioso, poder adorar a Deus pela eternidade. Eu creio que para o cristão verdadeiro este é o maior desejo: poder entregar a adoração que ele merece, uma adoração muito verdadeira, muito sincera, uma adoração com toda a alma, com toda a força e com tudo aquilo que tem. Que o Senhor quebrante a sua vida e o seu coração.
E que o Senhor, Ele abra o seu coração. Ele abra o seu coração para receber a palavra dele. E para já concluirmos, no versículo 35, e sendo já dia, os magistrados mandaram parelheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Deus sabia que eles seriam soltos no outro dia. Por isso que nós vemos que é propósito de Deus para salvar aquelas vidas. Eles seriam soltos, mas Deus faz toda esta obra para alcançar aquelas pessoas que precisavam. Então não se esqueça disso. Nós estamos aqui celebrando a morte de alguém que morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos levar aonde Ele estiver. O meu lugar, o cristão tem que ter certeza, ousadia. O meu lugar foi preparado, porque Deus está com ele. Está preparado. Mas tome cuidado para não perder este lugar. Tome cuidado para o inimigo não fazer você pensar que este mundo vale mais que aquele lugar. Nada vale mais. Nada vale mais. Então que o Senhor abra o seu coração para sairmos do conformismo, para sairmos do sono em que nos encontramos, para sairmos deste aconchego que parece que não precisa ser feito mais nada. Eu estava meditando esses dias. Tem vezes que parece que não estamos entendendo. Tem vezes que parece que não estamos entendendo, mas estamos. E o Senhor está te convidando a abrir o coração e ouvir a palavra que Ele tem para a sua vida. Nessa vez, de pé, vamos fazer uma oração.